Oi, pessoal! Tudo bem? Olha só, eu sou a Elisiane e hoje a gente vai falar sobre um tema que pode transformar completamente a forma como você lida com as suas finanças e, mais importante, tá? Te ajudar a alcançar os seus sonhos. O assunto é orçamento financeiro, mas não de qualquer jeito não. Vou apresentar para você um método incrível do Nick True, chamado Mapped Out Money, Budgeting Made Simple. Se você já tentou fazer um orçamento antes e desistiu porque parecia complicado, chato, impossível de seguir, ó, fica comigo até o final desse vídeo. Esse método é simples, é prático e pode ser o que você precisava para finalmente tomar as rédeas da sua vida financeira. E coisa boa! Ó, antes de começar, quero dizer que eu sei que falar sobre dinheiro nem sempre é confortável, né? Muitas vezes a gente evita esse assunto porque ele vai lembrar a gente das nossas dificuldades, daquilo que a gente já enfrentou, ou porque a gente acha que a gente nunca vai conseguir organizar tudo. Eu sei. Mas eu tô aqui para te mostrar que isso não precisa ser assim, com sofrimento, tá? Com as ferramentas certas e uma abordagem prática, você pode transformar a forma como você lida e como você vê o dinheiro. É exatamente isso que o Nick True ensina com o método dele. O Nick True é um especialista em finanças pessoais que tem ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo a organizar suas vidas financeiras de maneira eficiente e alinhada aos seus valores. Ele acredita que o orçamento não deve ser apenas uma lista de contas e despesas, não. Ele deve ser uma ferramenta para te ajudar a viver a vida que você deseja. Essa é uma ideia muito poderosa, porque muda completamente a forma como a gente enxerga o planejamento financeiro. Não se trata só de cortar gastos ou de economizar por economizar, não. Trata-se de dar propósito ao dinheiro. O método Mapped Out Money é baseado em 3 passos fundamentais que o Nick chama de TPS. Track, que é rastrear, Plan, que é planejar, e Spend, que é gastar. Vou explorar cada um desses passos em detalhes agora, tá? O primeiro passo é o Track, ou seja, rastrear onde o seu dinheiro está indo. Parece simples, mas muita gente não faz. Você sabe exatamente quanto você gastou no mês passado? Em alimentação, produção. Você sabe exatamente quanto você gastou em alimentação no mês passado? Não vou mentir, não sei. É normal. Você sabe exatamente quanto você gastou em qualquer outra coisa, em transporte ou lazer? Se você não sabe responder essas perguntas com precisão, esse é o primeiro ponto a trabalhar. Rastrear os seus gastos significa ter clareza sobre para onde o seu dinheiro está indo. Isso é essencial para identificar padrões de consumo e áreas onde você poderia economizar sem abrir mão daquilo que realmente é importante para você. Para rastrear os seus gastos, existem várias ferramentas que podem te ajudar. Você pode usar aplicativos financeiros como Mobilis ou Organize, criar uma planilha no Excel ou até mesmo usar papel e caneta, tá tudo bem. O importante aqui não é a ferramenta em si, mas sim o hábito de registrar tudo. E quando eu digo tudo, eu realmente quero dizer tudo. Desde os grandes pagamentos mensais até aquele cafezinho, aquilo que você comprou na padaria, cada gasto conta. Depois de rastrear seus gastos por algumas semanas ou meses, você vai começar a perceber padrões no seu comportamento financeiro. E talvez você perceba que está gastando mais do que você gostaria com alimentação fora de casa, ou com compras impulsivas, por vezes sem sentido. Essas informações são valiosas, porque elas vão te dar um ponto de partida para fazer mudanças conscientes. E aí, depois de rastrear os seus gastos, vem o segundo passo. Plan, ou seja, planejar. E é aqui que muita gente se perde, porque acha que o orçamento financeiro é só cortar gasto, ou é só viver no limite. Mas o planejamento vai muito além disso. Ele envolve alinhar o seu orçamento aos seus valores e objetivos pessoais. Essa é uma das ideias mais poderosas do método Mapped Out Money. O Nick True ensina que você deve usar o seu orçamento como uma ferramenta, sabe, para alcançar os seus sonhos e viver conforme os seus valores. Quer viajar mais? Quer investir na sua educação? Quer, por exemplo, ter mais segurança financeira? Então, inclua essas metas no seu plano financeiro. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem daqui a 6 meses e precisa economizar 3 mil para fazer a viagem, divida esse valor pelo número de meses até a viagem e determine quanto você vai precisar poupar mensalmente. Planejar significa dar propósito ao seu dinheiro. Cada real deve ter um objetivo claro. Uma dica importante aqui é ser realista, tá? Realista com as suas metas financeiras. Muitas vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer economizar para viajar, quer investir em estudos, quer comprar um carro novo, uma casa nova, tudo. Só que isso pode gerar muita frustração
Se a gente tentar abraçar muita coisa ao mesmo tempo, sem ter recurso suficiente para todas elas, não vai dar certo. Então, escolha as suas prioridades e foque nelas primeiro. Terceiro passo do método Make It Out Money é spend, ou gastar com intenção. Esse é o momento de colocar o seu plano em prática e garantir que cada decisão financeira esteja alinhada com as suas metas e valores pessoais. E aqui entra uma dica valiosa do Nick. Use ferramentas com o aplicativo Inab, You Need a Budget, que ajuda a organizar o seu orçamento de forma simples e eficiente. O Inab tem uma abordagem única. Ele só permite que você planeje com o dinheiro que já tem disponível no momento. Nada de contar com salários futuros, receitas que ainda não recebeu, que são incertas. Isso cria uma mudança de comportamento muito poderosa, porque te força a ser realista, sabe? Te força a focar no presente. Além disso, ele te ajuda a entender melhor as suas prioridades financeiras e tomar decisões mais conscientes sobre onde gastar. É mais ou menos não contar com o ovo no... Produção? Me recuso. Não pode contar, se esse ovo ainda tá lá, não saiu, não pode contar com ele, tá entendendo? Outro ponto importante do método Make It Out Money, a produção tá rindo aqui até agora, mas não pode contar com esse ovinho. Você falou isso não. Tem que esperar o ovinho sair, tá? Resumindo. Outro ponto importante do método Make It Out Money é a ideia de ajustar o seu orçamento conforme a sua vida muda. Não existe um orçamento perfeito, não. Ele precisa ser flexível para se adaptar às suas necessidades ao longo do tempo. A gente vai mudando conforme os anos. Por exemplo, se você percebeu que está gastando mais do que você gostaria com alimentação fora de casa nesse mês, você pode ajustar essa categoria no próximo mês e redirecionar parte desse dinheiro para outra prioridade. O Nick também enfatiza muito a importância de alinhar os seus gastos aos seus valores pessoais. Então ele acredita que o dinheiro deve ser usado como uma ferramenta para criar alegria, propósito na sua vida, não como alguma coisa que te prende, te limita. Ele mesmo organiza o seu orçamento em categorias como relacionamentos, viagens, doações, coisas que são importantes para ele e para a família dele. Essa abordagem transforma completamente o ato de orçar, de cuidar, porque deixa de ser algo mecânico ou chato e passa a ser algo com significado. Cada decisão financeira reflete quem você é e o que você deseja alcançar na vida. Isso dá propósito, muda mesmo. Se você acha difícil começar ou manter um orçamento financeiro consistente, o Nick oferece várias dicas práticas para facilitar esse processo. Primeiro, comece pequeno. Não tenta mudar tudo ao mesmo tempo, porque isso pode gerar frustração ou cansaço rápido demais. Escolha uma área específica para trabalhar primeiro, como por exemplo alimentação ou lazer, e vai ajustando aos poucos até sentir confiança suficiente para expandir o seu planejamento financeiro. Segundo, crie rotinas financeiras simples, consistentes. Por exemplo, reserve 30 minutos por semana para revisar os seus gastos recentes e ajustar o seu orçamento conforme necessário. Essa prática vai te ajudar a manter controle sem se sentir sobrecarregado. Terceiro, lembre-se, sempre, tá? Do propósito maior por trás do seu orçamento. Fazer um planejamento financeiro não significa abrir mão das coisas boas da vida, não. Ou viver com restrições extremas. Pelo contrário, o objetivo principal é te dar liberdade financeira suficiente para investir naquilo que realmente importa para você. Seja viajar mais frequentemente, seja comprar sua casa própria, construir um fundo emergencial robusto. Me conta aqui, qual é a sua prioridade? Ou as suas prioridades? E se você está cansado de tentar orçar sem sucesso, experimenta o método Make It Out Money. Começa hoje mesmo, rastreando seus gastos atuais, depois planeje metas claras baseadas nos valores pessoais e finalmente gaste intencionalmente, sabendo que cada decisão vai te aproximando de sonhos maiores. Você quer aprender a investir do absoluto zero para fazer tudo isso acontecer e realizar muito mais? Então você precisa se inscrever gratuitamente no programa Enriquece Brasil. A partir do dia 28/4, eu e você, aulas ao vivo, quero te ver lá. Encontros ao vivo mesmo, a partir das 20 horas. E até lá, você já resgata um monte de presente, tá? Manual do brasileiro que quer viver de renda, vai concorrer a prêmios em investimentos do Tesouro Direto, a uma viagem para conhecer a Bolsa de Valores em São Paulo. Nem posso falar mais, tá? Se inscreve, eu vou deixar o link aqui embaixo. Até o próximo vídeo, ou melhor, até o próximo voo, Águia.